Hello, hello! Bem-vindo ao Credipapo, o talk show do mercado imobiliário. E quem vem falar com a gente hoje é um dos maiores especialistas do mercado imobiliário. Ele é doutor em administração, pós-graduado em marketing e mestre em marketing internacional. É também especializado em consultoria a empresas familiares. Para falar de gestão e sucessão familiar, eu chamo para o sofá do Credipapo, Rosalvo Barreto. Rosalvo, que maravilha ter você aqui no Credipapo. Muito obrigada por topar o nosso convite. E para a gente começar esse nosso papo, eu quero te perguntar sobre quais são os pontos positivos e negativos de imobiliárias que adotam a gestão familiar. Boa. Primeiramente, qual a razão de eu ter me especializado em sucessão ou gestão familiar? Eu dou consultoria para imobiliárias há 30 anos, quer dizer, meu foco sempre foi o mercado imobiliário, que me obrigou a me especializar em duas áreas. A primeira, a aposentadoria, porque quando a aposentadoria hoje, através do imóvel, ela deixa de ser apenas mais uma opção e passa a ser um excelente caminho. E, obviamente, aí entra um problema chamado família. Eu, na minha opinião, não acho que é um problema, mas 90% das imobiliárias hoje são família. Então, eu acabei me especializando na Espanha sobre isso. E no meu doutorado, que eu também fiz fora do país, aprofundei nesse processo da sucessão familiar e da gestão familiar, que as imobiliárias todas, 90% das imobiliárias são família. Marido, esposa, filho, cunhado, sogro, esse universo aí. Legal. E você que é especialista vai saber melhor do que eu, mas eu sei que é uma dificuldade quando você tem uma empresa familiar, tornar tudo bem profissionalizado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como profissionalizar uma imobiliária, mantendo essa gestão dentro da família. Boa. Qual a razão, primeiro, e qual a importância da família? Por que eu tenho uma família? Por que o mercado imobiliário é um dos que mais tem sucesso com família e outros não? Entendeu? Porque qualquer consultor hoje vai te dizer assim, não ponha a família no meio, contrate um profissional. Eu digo, ponha a família no meio. Porque a primeira coisa que a imobiliária tem que ter é a confiança. Eu estou lidando com o financeiro, eu estou administrando o imóvel de um cliente, que eu tenho que pagar IPTU, eu tenho que ver condomínios, eu preciso de confiança. Perfeito. Então, eu confio em quem? Eu confio na família, óbvio, né? Só que a família, eu sempre digo que o grande problema de uma família, eu estou numa reunião com clientes meus de consultoria, e aí a pessoa diz assim, mas mãe, acabou a reunião. Entendeu? Por quê? Porque é misturado o processo emocional com o processo racional. É misturado a família com o negócio. Família vai para cá, negócio vai para cá. Então, a profissionalização da família, ou a profissionalização, que eu gosto muito de falar isso, dos CPFs, ela é extremamente importante. Quando eu viro a chave de um CPF, Rosalvo, esse é o meu desafio, graças a Deus hoje não é 98%, para não dizer 100% dos nossos clientes cresceram no ano 2022, no ano que passou. Então, a virada da chave está no CPF, que vai dar o reflexo na virada do CNPJ. E óbvio que se eu tenho famílias, eu tenho que profissionalizar, eu tenho que entender esses conflitos emocionais. Sim. E o mais legal que a gente vai falando hoje sobre isso, beleza, quem é que vai me dar apoio na sucessão familiar? Porque o pai entende. Como é que formou a imobiliária da pessoa que está nos assistindo? O pai era um corretor de sucesso, 90% é assim. Aí ele monta a imobiliária, só que chega uma hora que ele não consegue mais administrar, quando ele viu 7 da noite, ele está mexendo no banco. O que ele faz? Chama a esposa. Aí chama a esposa, chama o filho, Quando a esposa chega, ele começa a meter o bedelho. Tipo assim, cara, vai fazer, mas da minha maneira. Então, peraí um pouquinho, ele acabou descentralizando ou ele acabou achando alguém que lhe manda? E aí começam os conflitos
e aonde a imobiliária passa a sobreviver e não crescer, por não profissionalizar o processo da gestão familiar. Mas o que é importante você entender, você que está nos assistindo, se a família vem em primeiro lugar, é extremamente importante que você respeite a família, e eu está super no caminho certo. Agora nós temos que entender que essa empresa tem que crescer. Não, Tá como não adianta negócio mesmo. discutir, exatamente. E daí talvez até uma dificuldade é não levar trabalho para casa, né? Boa, boa. Bem legal você ter colocado isso, porque olha que interessante, traduzindo o que você coloca, né? Então, eu tenho um pai que está acostumado a trabalhar até 9 da noite. Isso é orgulho ficar lá. E eu tenho um filho que começou a fazer o processo dele, que 5 horas ele quer ir embora. Ele quer qualidade de vida, ele quer o processo dele. Então, peraí, você começa com conflitos, né? Nesse sentido. Acho que vai dar tempo da gente falar alguma coisa, que eu vou falar de conflitos para 2023. Mas esses conflitos que ele é um conflito normal, tradicional do processo família. Interessante. E aí, você pegou nesse ponto, né? Queria pegar esse gancho entre essa coisa de pai e filho. A passagem de bastão deve ser um momento muito delicado, que deve ser feito com muita atenção. E daí, uma pergunta que eu quero te fazer, Rosalvo. Na sua visão, as imobiliárias, na hora de passar essa nova gestão, devem analisar as competências profissionais dos familiares que estão prestes a assumir essa gestão? Ou ainda avaliar que é mais viável a contratação de um profissional externo? Eu não gosto. Eu, Rosalvo, não gosto. Eu particularmente acho que eu posso ter um diretor família e eu posso ter auxiliares que eu contrato. Para que isso aconteça, você tem que entender a diferença de dom, que vem de Deus, né? Dom é o que você tem, e competência. Então, às vezes, a pessoa tem o dom da organização, às vezes a pessoa tem esse dom, mas ela não tem a competência. O dom você não cria, já vem, mas a competência você cria. O que eu já encontrei em muitas imobiliárias, vamos só deixar claro, eu não dou consultoria de sucessão familiar na imobiliária. Esse é um dos meus processos. Eu dou consultoria para que a imobiliária seja próspera. Venda, locação, todo o processo administrativo e tal. Só que no meio desse processo acaba tendo... Porque uma coisa está ligada à outra, né? Exatamente. Então, o que eu sempre digo, beleza, eu tenho que entender que todo o caminho que eu vou seguir, se eu vou respeitar a minha família ou não, e eu tenho que saber se ela está no local certo. Porque para eu ter sucesso numa imobiliária, na minha visão, são só 2 coisas: pessoas e método. Então, se não está dando certo, o problema dele é um só. Ou a pessoa está errada ou o método errado. E, às vezes, o dono ele pode estar no cargo errado. Entendeu? Não é o que ele gosta, não é o que ele deveria fazer, então isso pode acontecer. Vamos contratar profissionais para tocar esse meu negócio? Vamos. Só que aí entra uma discussão que eu acho que, só para defendendo essa tese do que você coloca, por que uma gigante de uma empresa, não vou nominar aqui, pensa numa multinacional, por que eles botam os profissionais? Porque eles existem o lucro, existe uma receita muito grande, então ele contrata um excelente profissional e eu consigo passar, não para o Labore, mas eu consigo passar para o filho, para o dono, seja lá o que for, o ganho desse processo que acaba valendo a pena. Uma imobiliária que, dependendo do volume de imóveis que ela administra, ela vai ter que escolher. Ou eu contrato profissional ou parente. E o parente é meu filho, ou é a minha esposa, ou é a minha família, que não vai dar continuidade. Se eu contrato profissional, tem ela fora. Então, uma imobiliária, na minha visão, se ela está no mercado atual, né? Se ela chegou nos seus 800 imóveis de administração, ela já começou a ser independente. Esse é o grande recado que eu dou para você, da possibilidade que você possa crescer, e você não tem mais que ter a cabeça de 20 anos atrás, porque 20 anos atrás eu precisava ter 2.000 imóveis, hoje não. Por quê? O aluguel ele evoluiu. Então, se a minha imobiliária hoje, e eu acredito que quem deveria pagar as contas da imobiliária é a locação. Então, espera aí um pouquinho, se eu tenho que fazer isso, qual é o número ideal? Então, na minha visão, me perdoe, até 100 imóveis não existe imobiliária, não é uma imobiliária. E ele vai ter que chegar a um ponto que ele precisa chegar nos seus 700 imóveis. Numa média nacional, de 1.500 o aluguel, média Brasil, estou falando, então eu vou ter uma imobiliária que gera de recursos. Se ela for muito mal administrada, se ela for ruim, ela gera de recursos brincando 250 conto, mês.
Se ela gera recurso de 250 conto, essa imobiliária tem que estar faturando pelo menos 90 a 100 conto. Senão está fazendo alguma coisa errada. E lógico que eu tenho que chegar no momento que eu tenho a minha independência. E eu sou prova viva de clientes que um pai e 4 filhos. Como é que vai fazer isso? E aí cada filho vai para um departamento e, pasme, funciona. Funciona. Entendeu? Nesse sentido, eu queria te perguntar como equilibrar tradição e inovação, porque temos gerações diferentes aí dentro desse negócio. E Boa. às vezes o filho vem com uma cabeça totalmente diferente. Boa. E aí, como faz para equilibrar, né, essa tradição? Eu e somaria a inovação? modernidade da cabeça do filho e eu somaria a experiência do pai. Eu tenho um grande problema e tenho uma grande, na minha opinião, uma grande vantagem. Eu tenho 59 anos. Então, a pessoa que vai olhar para mim, numa palestra que eu dou, seja lá o que for, puto, o cara está velho, o cara está fora. Então, eu também tenho que mostrar profissionalismo para o moleque de 20 anos. Pasme no que eu vou te falar. Muitas imobiliárias que me contratam hoje são moleques de 25 anos que vieram atrás de mim. E querem o quê? Modernidade. Eles não querem depender da modernidade. Desculpe, eles querem precisar da modernidade. Então, se eu tenho esse desafio, porque eu tenho que estudar sempre, eu tenho que estar à frente desse cara de 20 anos, que a informação dele é muito rápida, eu tenho que estar à frente dos processos digitais, porque não adianta eu ter 200 milhões de apps, quanto me custa cada um, o dono também tem que estar. Então, o dono da imobiliária, ele vai ter que mesclar, na minha percepção, a experiência do pai, que não se joga fora de jeito nenhum, porque ele chegou até aqui, ele não é tonto. Exato. Ele chegou até aqui, bobo ele não é. Beleza, agora com a visão de modernidade do filho. O que as pessoas têm que entender é que, por exemplo, vamos dar uma ideia, trocar o software de administração da imobiliária é um pepino. Então, se eu tenho hoje 400 imóveis na carteira, você imagina eu recadastrar X... Imagina a trabalheira, né? Então, aí o filho quer mudar, o pai já mudou uma vez, ele sabe o pepino que é. Então, eu sempre digo que somar mescla, tudo isso e aí a coisa entendendo caminha. tudo que faz sentido. Boa, né? Legal. exatamente. Rosalvo, eu quero te convidar agora para um ping-pong. Boa. Né? Para a gente fazer esse jogo rápido de perguntas. Eu pergunto, você me responde com uma palavra ou uma frase. Boa. Vamos lá. Estou falando demais. Verdade. Qual o momento certo de passar o bastão da gestão da imobiliária para a sucessão familiar? Agora. Nesse momento. Então, eu não sei quantos anos tem o pai, quantos anos tem o filho. Quanto mais cedo for, mais eu tenho condições de ir mostrando os departamentos e ensinando o meu filho. Passar o bastão não é passar a caneta. Passar o bastão é ir passando os mandos. E uma pergunta que eu quero te responder aí depois é maravilha. Ok, como é que eu tenho o apoio? De quem que eu preciso ter o apoio, já que eu vou fazer que eu vou ser o sucessor, né? Então, começa hoje. Eu posso ter, meu filho ter 50 anos e o pai ter 90, 80, 70, isso acontece. E já vai ambientando ele na rotina da imobiliária. Boa, ou o filho, por exemplo, o pai tem 40, o filho tem 18, pode. Legal. E o que não fazer quando a gestão de uma imobiliária é feita em família? O que não fazer? O que não fazer. Levar a discussão no almoço de domingo. Perfeito. Não levar a família para a reunião. Ó pai, ó mãe, porque aí você misturou. Né? Ah, e aí o cara chora no meio da reunião. Mas mãe, entendeu? Chama pelo nome. Boa. Eu já tive casos para ilustrar, onde a esposa de um dos sócios cobrava de que o outro sócio foi para a Disney e ela também queria ir. Só que o marido tinha trocado de carro, Então, aí uma coisa legal, chama-se protocolo familiar. De como é que eu organizo, quase que como um contrato, de fazer um protocolo familiar, para que as pessoas possam... Eu tenho um livro sobre isso, não trouxe aqui, mas depois a gente pode falar sobre isso, que fala muito sobre essa questão de protocolo e tal. Legal. E que características observar em um bom gestor de negócios? O bom gestor, na minha percepção hoje, é o que consegue formar um time de líderes, porque não adianta mais formar, eu não vou comandar mais um corretor, eu não vou comandar mais a atendente da locação, o captador. Eu vou fazer a gestão do gestor. O gestor da locação vai comandar. O gestor da captação vai comandar. Então, esse cara ele tem que ter essa visão. E o mais importante, senão, na minha opinião, desculpa, você não é gestor. Sua carteira está crescendo ou caindo. Como é que a carteira cai? Se eu desocupar mais do que o alugo, está caindo.
Então, a obrigação do gestor não é fazer a gestão da perda, é fazer a gestão do crescimento. Legal. Rosalvo, o maior objetivo desse programa é ajudar as imobiliárias deste país. Então, quero te agradecer por topar o nosso convite, por vir aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento. Quem quiser saber um pouco mais sobre as suas consultorias, como faz? E eu queria que você deixasse também a indicação de um livro para as imobiliárias que estão assistindo a esse Credipapo. Show. rosalvobarreto.com.br. Lá vai achar todos os cursos que nós temos, tanto online como presencial. Liga para a minha equipe, conversa, a gente tem uma equipe legal nisso. Nós somos hoje, a minha empresa hoje é a mais premiada em marketing imobiliário no Brasil, inclusive com 2 prêmios de sucesso de sucessão familiar. Sucesso significa crescimento, né? Nós ganhamos em Santa Catarina e o último que a gente ganhou agora, pré-Covid, né? Porque até durante o Covid não teve, foi o top de marketing do estado de São Paulo. Isso foi muito legal, foi muito gratificante, como digo, até pela minha idade, de você estar brigando pela modernidade, de você estar à frente. Mas procurar Rosalvo Barreto no YouTube, assistir os cases de cliente nosso, você vai se ver muito nos cases de clientes nosso. E um livro, obviamente vou indicar o meu, espero que consiga, você vai tentar na Amazon e tal, essa é uma edição que já está, se não for esgotada, já está esgotando. Chama Sucessão Familiar na Imobiliária. Falei aqui, não trouxe um livro para mostrar. Esse livro trata de processo da gestão do gestor, do crescimento da imobiliária e dos protocolos familiares e da sucessão familiar em si. Muito obrigada, Rosalvo. Eu que agradeço. Você que está aí desse outro lado da tela, também o meu agradecimento pela sua companhia. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal da Credipago, se ainda não é inscrito. Também acompanhe as nossas redes sociais, porque lá você encontra mais conteúdos que vão ajudar aí a sua imobiliária, o seu dia a dia. Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo papo.